Muito bom dia. Vamos dar início então aqui ao nosso webinar. Gostaríamos, antes de mais, de agradecer a vossa inscrição no webinar Transforma a Gestão Financeira da sua empresa com o SAS XRT. Nós estamos muito satisfeitos por estarem connosco neste evento. Portanto, nós na primeira parte vamos fazer aqui uma breve introdução sobre a Explore. Portanto, o José Pinto, que está presente, Sales Manager da Explore, vai falar sobre a empresa e numa segunda parte vamos então passar aqui a palavra ao Ricardo Pereira, que é o Pre-Sales Consultant Mid-Market da SAS, de onde irá fazer a apresentação e uma demonstração do produto SAS XRT. Muito obrigada pela vossa inscrição. José, passo a Obrigado, palavra. Patrícia. Ok, muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Faço minhas as palavras da minha colega Patrícia. É com muito gosto que vos recebemos aqui neste webinar e nesta apresentação e esperamos que efetivamente no final da sessão saiam satisfeitos com o conteúdo da mesma. Agradecemos por isso a vossa presença, agradecemos também a presença da SAS neste webinar e o apoio que nos dão aqui na presença do Ricardo Pereira e do Leonardo Franco. Obrigado pela vossa disponibilidade para nos acompanharem nesta sessão. E antes de começarmos a abordar o tema que nos traz cá hoje, o SAS XRT, e para quem não nos conhece tão bem, gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação da Explore, para que fiquem a conhecer um bocadinho melhor aquilo que nós temos para oferecer. Portanto, para quem não sabe, a Explore está no mercado desde 2012. Embora sejamos uma empresa relativamente recente, resultamos de um grupo empresarial que já tem mais de 25 anos de experiência no negócio de IT. E hoje fazemos parte de um grupo com uma solidez e uma estrutura já significativa. Portanto, fazemos parte de um grupo, que é composto atualmente por mais de 30 empresas e mais de 900 funcionários. Relativamente à Explora propriamente dita, portanto, nós temos um posicionamento e uma cultura global, temos escritórios em Portugal, UK, Brasil e Polónia, e experiência de implementação em já mais de 20 países. Ao longo destes anos temos vindo também a acumular aqui alguns reconhecimentos por parte da SAS, os quais obviamente já agradecemos. Somos o único parceiro em Portugal, a título de curiosidade, portanto acumula 3 estatutos muito específicos. Acumulamos o estatuto Platinum Partner, certificação ISV e 6 Recognized Delivery Excellence. Trocando isto por miúdos e explicando um bocadinho, portanto, o primeiro estatuto Platinum Partner é um estatuto atribuído aos parceiros, até puramente comercial, é um estatuto que é atribuído aos parceiros que mais vendem todos os anos, que mais clientes novos trazem para o ecossistema, portanto, e felizmente anualmente temos sido galardoados com este estatuto. A certificação ISV, portanto, é uma certificação um pouco mais técnica, tem a ver com as competências ao nível do desenvolvimento. A Export tem uma equipa de desenvolvimento interno que nos permite desenvolver verticais em cima daquilo que é o core do SAS X3 e desta forma complementar aquilo que possam ser funcionalidades nativas do RP e de alguma forma, portanto, trazer alguma segurança ao cliente que sabe que quando a Explore faz o desenvolvimento vertical, este será sempre compatível com o core da aplicação SaaS. E finalmente aquele estatuto que nos dá mais satisfação é mesmo o reconhecimento pela qualidade de entrega, o Delivery Excellence, e que é efetivamente um estatuto que é atribuído pela SAS a nível internacional aos parceiros que, com base num conjunto de critérios, são avaliados pela qualidade dos projetos que entregam, efetivamente pela excelência dos projetos que fazem para os seus clientes. Hoje somos também uma das maiores equipas, aliás, somos a maior equipa a nível nacional no que diz respeito à equipa técnica e consultores SAS X3, já somos mais de 80, portanto somos largamente a maior equipa de consultoria a nível nacional no que toca ao produto SAS X3 e produtos do Enterprise Market, como o SAS XRT, e estamos já no top 10 a nível mundial, ok? Relativamente ao percurso ainda da Explore, portanto, nós hoje já não somos só SaaS, ao longo destes anos também temos vindo a enriquecer um bocadinho a nossa oferta. Queremos ser uma one-stop shop para os nossos clientes no que diz respeito aos processos de digitalização e soluções que possam apoiar os nossos clientes nestas transformações. E hoje temos ofertas na área da cibersegurança, por exemplo, soluções de hosting em data center próprio, manutenção e asset management, soluções de recursos humanos, sustentabilidade e ESG. Portanto, somos uma empresa que procura efetivamente criar aqui ofertas que complementem não só aquilo que as soluções SaaS têm para oferecer, mas que efetivamente tragam um valor acrescentado àquilo que são os nossos clientes. E é um bocadinho nesta lógica que entra aqui o SAS XRT
como uma ferramenta complementar, completamente agnóstica ao software de gestão que o cliente possa ter, mas que serve para apoiar efetivamente as empresas na gestão da sua tesouraria, através de ferramentas de comunicação com os bancos, portanto, reconciliação bancária automática, portanto, tem um conjunto de ferramentas que efetivamente ajudam as empresas na gestão da sua tesouraria. Mas aqui deixo o Ricardo Pereira falar, que falará com certeza muito melhor do que ele acerca do produto. Portanto, Ricardo, vou-te passar a palavra. Queria só informar que no final da sessão vão ser disponibilizados os contactos para que possam depois colocar dúvidas na sequência da sessão, ou melhor ainda, se quiserem agendar uma demonstração personalizada da solução. Ok? Ricardo, passo-te a palavra, o palco é teu. Obrigado a todos. Sim. Bom, antes de mais, bom dia. Também agradecer aqui à Explore a oportunidade que nos deu a nós, SAGES, de poder fazer esta apresentação convosco. E pronto, dizer-vos só que o plano é extremamente ambicioso e, portanto, sem mais demoras, eu vou passar então a iniciar aqui a minha apresentação. Bom, tal e qual como o José Pinto já mencionou, a nossa solução XRT, que será a solução que iremos apresentar, é uma solução que não pretende substituir os RPs, antes pelo contrário, aquilo que pretende é complementar os RPs, sendo que é uma solução completamente agnóstica e que permitindo dessa forma poder trabalhar com qualquer RP que exista no mercado. É uma solução que é uma solução internacional da SAGES, já tem mais de 30 anos de experiência e a grande maioria das empresas que estão dentro do PSI são nossas clientes. Pronto, um outro ponto que eu penso que é extremamente importante, a nossa solução do XRT, na verdade, são duas soluções, uma que é o XRT, outra que é o SBE. O SBE é a nossa solução que é responsável pela comunicação com os bancos e esta solução está presente em mais de 90% dos principais bancos portugueses. Eu acho que, inclusivamente, eu diria que aquele valor dos 90% já peca por escassez, ou seja, praticamente todos os bancos portugueses já utilizam a nossa solução de comunicação e, no fundo, isso facilita muito os processos de comunicação entre as várias instituições bancárias e nós, enquanto empresa. Pronto, em termos funcionais, aqui muito rapidamente um slide demonstrativo daquilo que são os nossos módulos. A nossa solução é uma solução modular, isto significa que tanto poderão utilizar todos os módulos como poderão escolher um em concreto, aqueles que no fundo vos pareça que faça mais sentido. Pronto, um dos módulos é precisamente o da comunicação, que diria que praticamente todos os clientes, para não dizer todos, que têm, que isto permite o quê? Permite-nos ter uma solução única que compila numa única área toda a vossa posição bancária do vosso grupo ou da vossa empresa, como preferirem. Em termos para além do módulo de comunicação, também temos aqui alguns outros módulos, nomeadamente o módulo de reconciliação bancária, que no fundo recepciona ao trabalhar aqui com as diferentes fontes de dados, nomeadamente os bancos e os RPs, faz uma integração automática dos dados do extrato do banco e dos movimentos contabilísticos e dessa forma facilita o processo de reconciliação bancária. Eu depois terei mais tempo para falar um pouco sobre isso. O nosso módulo de cash management, de tesouraria, tipicamente mais reconhecido por tesouraria previsional. O nosso módulo de instrumentos financeiros, que nos permite criar todo o cronograma financeiro dos diferentes instrumentos financeiros que a empresa tem, permitindo dessa forma, acompanhando de uma forma real aquilo que nos está a ser cobrado versus aquilo que foi contratualizado, mas não só isso, também permite complementar uma área que não é fácil recolher nos RPs, normalmente não a têm, que é a previsão de tudo aquilo que são os instrumentos financeiros que a minha empresa detém. Pronto, complementando tudo isto, temos também um conjunto de dashboards. Estes dashboards são completamente editáveis e personalizáveis por utilizador.
permitindo dessa forma terem uma informação imediata e rápida sobre a vossa posição. Para além disso, não só compilamos numa única plataforma aquilo que é a vossa posição bancária, como também permite a comunicação bancária, permite que seja uma comunicação bidirecional, ou seja, não só permite-nos recepcionar os extratos, mas também nos permite numa única plataforma o envio de ordens de cobrança e ordens de pagamento para as diferentes instituições bancárias, evitando desta forma que o utilizador tenha que entrar nos diferentes home bankings, que tenha que solicitar a aprovação dos diferentes aprovadores das ordens de pagamento e, no fundo, compilamos toda essa informação numa única área. Okay? E, para além disso, temos também uma área que nos permite criar, que lhe chamamos signatures, que nos permite criar todo o workflow de aprovação, no fundo criar as regras internas da nossa empresa enquanto aos processos de aprovação e suportando e salvaguardando aqui tudo aquilo que a empresa considera como importante no seu controle de pagamentos. Para finalizar este slide, de falar também que existe aqui um outro módulo, que é o módulo da contabilização automática, ou seja, a possibilidade de determinados movimentos que eventualmente não sejam materialmente relevantes, no entanto, que em termos de valor, no entanto, em termos de movimentos são bastantes, ter a possibilidade de criar um automatismo para que esses movimentos sejam automaticamente integrados no ERP e contabilizados. Bom, para fechar, e como vos falei que existe também aqui uma outra solução que é o SBE, a tal solução que faz a intermediação entre nós enquanto empresa e as instituições bancárias. No fundo, o que o SBE faz não é mais do que a recepção dos extratos, a uniformização desses mesmos extratos e depois o envio para o XRT, ou em alguns casos, em alguns clientes nós temos esse cenário também, que é uniformizamos os extratos e enviamos de uma forma uniformizada esses extratos para os RPs, para que dentro dos RPs do próprio cliente possam fazer o tratamento desses dados. Para além disso, o SBE, como vos disse, é uma comunicação que é bilateral, portanto também me permite a recepção dos diferentes fecheiros CEPAs que são gerados dentro dos ERPs e, no fundo, entrar aqui num processo de workflow de aprovação e, findo o processo de aprovação, ser enviado automaticamente para o extrato do banco e, portanto, mais uma vez, a mais-valia de ter uma área única que compila e que trata de todas as ordens de pagamento numa única plataforma, independentemente do banco que iremos usar. Para além disso, também a possibilidade do próprio XRT poder gerar fecheiros SEPA, nomeadamente para aqueles pagamentos ad hoc que por vezes podem acontecer, ou seja, não são suportados por um documento que esteja em dívida, ou pura e simplesmente uma transferência entre contas da própria empresa. Bom, sem mais demoras, eu vou passar então aqui à nossa solução propriamente dita. Vou só abrir. Pronto. A nossa solução, só passar para aqui. A nossa solução é uma solução web-based, ok? Ou seja, basicamente é uma solução que não exige qualquer tipo de instalação local nos nossos clientes e que o acesso é feito através do browser. É completamente irrelevante o sistema operativo que estou a usar, portanto, tanto posso utilizar o Windows como posso utilizar, por exemplo, um sistema Android, ou seja, através de um tablet ou de um telemóvel poder aceder à nossa plataforma. Dentro da nossa plataforma, o login e a password posso ter múltiplas formas
formas de acesso. Posso utilizar o login e password tradicional, posso utilizar o single sign-on, ou seja, o login utilizado pelo Windows, ou posso utilizar a dupla autenticação, e aí poderão escolher qual é que é o vosso provider que fará essa mesma dupla autenticação. A possibilidade de utilizarmos vários idiomas, inglês, francês, português, italiano e afins, e vou já aceder diretamente aqui à nossa solução. Ok? Bom, dentro da nossa solução, a primeira entrada demora sempre aqui um bocadito mais, mas a partir do momento em que é estabelecido o acesso, o processo é mais rápido. Pronto, em termos de solução, aquilo que poderão, como podem ver e constatar, a primeira entrada são sempre dashboards. Estes dashboards são completamente editáveis. Nós, a nível de permissões e de acessos, temos sempre uma lógica de acessos públicos, acessos privados e acesso para grupo de utilizador, e esses acessos tanto podem ser às diferentes áreas, aos diferentes módulos ou às diferentes entradas que existem dentro da solução, como aos próprios registros. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um utilizador, eu enquanto utilizador posso ter acesso a este dashboard, mas se não tiver acesso, por exemplo, a esta conta da empresa, aquilo que vai acontecer é que o dashboard será editado, portanto eu consigo entrar, mas não consigo visualizar, por exemplo, esta linha. Bom, para além disso, indo aqui da direita para a esquerda, explicando aqui o processo da solução, e só para fechar a questão dos dashboards. Este dashboard é um exemplo, ok? Os dashboards são geridos e criados. Não me estão a ouvir? Agora sim. Agora sim. Ok. Não sei muito bem onde é que ficamos, mas basicamente aqui os dashboards, podemos ter múltiplos dashboards e cada utilizador é extremamente simples criar um dashboard e cada utilizador poderá o fazer. Pronto, fazendo aqui uma visão só genérica da aplicação, temos aqui uma área de pesquisa que me permite pesquisar as diferentes entradas da solução, uma área de ajuda. Esta área de ajuda não é mais do que o nosso manual online e que estará sempre atualizado, uma área de notificações. Esta área de notificações é possível nós calendarizarmos o sistema para que de X em X tempo sejam executadas um conjunto de alertas. Esses alertas poderão ser disponibilizados nesta área de notificações, ou poderão ser enviadas notificações por e-mail. Okay? Isto são alguns exemplos daquilo que se pode criar. Pronto, para além disso, o acesso à nossa solução é feita através aqui do botão hambúrguer, e ao selecionarmos então aqui no botão hambúrguer, temos as diferentes entradas, os diferentes módulos da nossa solução. E como podem ver, nós temos a possibilidade de ter múltiplos dashboards, e pronto, e basicamente é isso. Dizer-vos também o quê? O facto de estarmos a trabalhar numa solução web-based significa que é muito fácil nós criarmos uma nova sessão essa que depois poderão facilmente pegar nela e colocá-la num outro ecrã. Pronto, entrando então agora nas várias áreas, eu vou começar pela área banco. No fundo, se vocês adquirirem um módulo de comunicação, isso permitirá que possam aceder a esta área de bancos. Esta área de bancos, basicamente, o que vai fazer é agregar aqui todos os extratos recepcionados das diferentes instituições bancárias do vosso grupo de empresas. Bom, temos aqui duas entradas vou basicamente focar-me nestas duas entradas. No entanto, existe aqui muito mais do que isto, mas só para terem aqui uma noção. Portanto, a primeira entrada, no fundo, é onde são guardados os cabeçalhos dos diferentes extratos que recepcionei, com a informação da data do extrato, da saldo inicial, saldo final, se já foi ou se não foi contabilizado, qual é que é o número de entradas, e depois tenho aqui uma outra entrada que, no fundo, mostra-me
todos os movimentos que ocorreram no banco. Compilando esta informação, isto permite-me, por exemplo, ter aqui uma área, por exemplo, onde quando eu crio as minhas contas bancárias, ter aqui uma área onde tenho as minhas várias contas bancárias, possibilidade de criar diferentes visualizações da informação que estou a consumir e, por exemplo, se eu alterar aqui para uma visualização diferente, tenho uma visualização que neste caso inclui-me aqui o IBAN, mas não só isso, permite-me também não só definir quais são os campos que eu pretendo visualizar das várias tabelas que acedo, como também a possibilidade de combinar múltiplas tabelas numa única vista. Ou seja, por exemplo, se eu olhar aqui para esta conta, eu consigo perceber que se clicar aqui no triângulozito, quais foram os extratos que eu recepcionei desta... peço desculpa, foi na conta errada, desta conta, quais são os extratos que recepcionei, no fundo com base nesta vista, estou a agregar esta tabela à tabela do extrato bancário, ok? E com base nisto, se eu quiser perceber a forma como justifico este diferencial, posso também abrir esta informação e ver todos os movimentos que agregam. E desta forma ter aqui informação acerca das minhas contas bancárias. Dizer-vos também que existe várias formas de poder consumir a informação, ok? Portanto, no fundo, é sempre possível importar ou exportar a informação para Excel ou para PDF. Essa informação será numa lógica de what you see, it's what you get. Sempre possível utilizar aqui filtros com diferentes operadores, possibilidade de fazer drag and drop para a criação de um filtro em concreto, sem ter a necessidade de digitalizar nada, possibilidade de criar filtros, pré-filtros antecipados e possibilidade de criar vistas. Destas vistas são muito rapidamente alguns exemplos. Exemplo de agrupamento, em que no fundo estou a agrupar por conta bancária e estou a colocar um totalizador. Exemplo de uma vista com formatação. Exemplo de uma vista sob a forma de gráfico. Estas vistas estão sempre dependentes do filtro, portanto, neste momento estou só a ver as minhas contas bancárias, o saldo das minhas contas bancárias de Portugal, no entanto, rapidamente posso alterar aqui para o filtro global e apresentar-me para todas as contas bancárias, ou, por exemplo, colocar aqui um filtro a débito e, neste caso em concreto, a informação que me está a ser dada será quais são as contas bancárias que faço os meus pagamentos. Com base nestas vistas, que são muito simples de serem criadas, é possível vocês definirem que esta vista pretendem que seja disponibilizada nos dashboards e para isso basta identificar então que pretendo que esta vista passe a estar visível num determinado dashboard. Ok? E se repararem, quando entrar então agora novamente no dashboard, foi disponibilizado esta entrada, ou caso considerem que isto é uma informação que deva ser enviada para a administração periodicamente, poderão criar uma task que gera periodicamente envios. Portanto, como veem, o dashboard foi atualizado. Isto tudo para vos dizer que tudo aquilo que estão a ver no dashboard não são mais do que vistas que foram criadas nas diferentes áreas e disponibilizadas no dashboard. Pronto, também a possibilidade de, como vos estava a falar, poder considerar que esta vista eu quero enviá-la por e-mail para a administração e calendarizar. Isso significa que será executado de X em X tempo o envio desta informação. E pronto, com isto já falámos aqui um pouco daquilo que são as funcionalidades genéricas da plataforma, já falámos aqui também daquilo que vos traz a comunicação bancária e a possibilidade de terem numa única plataforma agregado toda a vossa posição bancária. Vamos passar então para o módulo de reconciliação bancária. O módulo de reconciliação bancária
De uma forma muito breve, em termos da reconciliação manual, dar-vos aqui o objetivo. Primeiro ponto fundamental, o objetivo é nós não termos valores por reconciliar manualmente, ou termos o menos valores possíveis. Independentemente disso, eu comecei pela reconciliação manual, porque quando executar a reconciliação automática não vamos ter valores para serem considerados. Seja como for, neste processo, a parte superior representa o banco, a parte inferior representa a contabilidade. Mais uma vez aqui, acompanha-nos a questão das vistas e dos filtros. Isso permite-me, por exemplo, indicar que quero utilizar aqui uma vista que esteja formatada pela natureza, de forma a facilitar o utilizador, no sentido de saber que é verdes com verdes e vermelhos com vermelhos, independentemente da natureza ser contrária, ok? Mas permite-me também não só isso, como combinar quais são os campos que efetivamente quero visualizar. Para além disso, muito facilmente é possível nós reconciliarmos manualmente, basta para isso fazermos drag and drop dos diferentes valores, ou seja, se eu arrastar diretamente aquele valor para cima do valor, poderei rapidamente reconciliar, ok? E este processo é extremamente ágil. Portanto, tanto posso fazer uma coisa deste género, como posso, por e simplesmente, arrastá-lo como filtro. Peço desculpa, arrastá-lo como filtro. Ao arrastar como filtro, agora posso novamente arrastar e reconciliar. Pronto. Outra característica que existe no nosso processo de reconciliação é a possibilidade de nós fazermos reconciliações que nós lhe chamamos cancelamento. O que é que são isto de cancelamento? São aquelas situações em que nós fizemos estornos, em que temos um movimento, dois movimentos que são com naturezas contrárias, que não ocorrem ou no banco ou na contabilidade, mas que estão aqui por reconciliar porque foram contabilizados ou considerados no extrato do banco. E, portanto, permite, no fundo, picar dois valores com valores contrários e depois efetuar um processo de cancelamento de forma a reconciliar. Outra questão que também existe na nossa solução é as propostas de reconciliação, ou seja, eu posso tentar reconciliar aqui valores cujo valor não é zero, e se repararem quando fizer reconciliar, ele vai-me dizer, peço desculpa, mas o valor não é zero, não é possível. No entanto, isso não invalida que eu não possa pré-reconciliar, e ao efetuar este pré-reconciliamento, reparem que os valores não desapareceram, mas colocam-se aqui sob a forma de proposta, permitindo dessa forma nós termos aqui uma área que, no fundo, agrega tudo aquilo que são as propostas de reconciliação e que me permitam, por exemplo, colocar notas, e notas essas que depois podem ser consultadas por outros colegas nossos que me permitem, portanto tenho aqui um movimento que estou a agregar e agora poder colocar aqui uma nota de forma a que um outro colega saiba que eventualmente é necessário fazer uma correção na contabilidade ou o que for. Pronto, voltando aqui ao processo de reconciliação. Eu vou só cancelar aqui aquela proposta de reconciliação e executar aqui o processo de reconciliação automática. Pronto, aquilo que nos caracteriza comparativamente a outras soluções é o facto de podermos efetuar reconciliações de 1 para 1, de 1 para N, de N para 1, de N para N. Outra coisa que nos caracteriza é a possibilidade de criarmos múltiplas regras, ou seja, não estamos limitados àquilo que é usual nos RPs, temos uma regra única que se aplica a todos os movimentos. No nosso caso, não é verdade. Nós aquilo que fazemos podemos criar múltiplas regras, infinitas regras, com diferentes características, ou seja, tenho uma regra que só se aplica a movimentos cuja descrição, algures, tenha a palavra baixo valor, e sobre esses movimentos, então eu vou aplicar uma regra em concreto, ok? Portanto, isto tudo para vos dizer que é possível utilizarmos qualquer campo da solução para criar uma regra, mas não só isso, permite-nos criar aqui
múltiplas regras e é um processo que é evolutivo, ou seja, hoje tenho este percentual de reconciliação, no entanto, à medida que for avançando, portanto, reparem que ele já reconciliou e foram colocadas aqui algumas áreas de pré-reconciliados, ok? Aqui alguns exemplos, no entanto, só mostrar-vos aqui o resultado daquilo que foi reconciliado, em que temos aqui informações, por exemplo, neste caso foi uma regra que reconciliou de 1 para 3 registros, portanto um valor no banco corresponde a 3 valores na contabilidade. Pronto, mas mais importante do que isso é o resultado desta reconciliação. Se eu agora atualizar, eu poderei criar novas regras que me permitam fazer a correção dos valores que sobraram e dessa forma o processo, a taxa de reconciliação vai evoluindo ao longo do tempo. Ok? Bom, passando agora para o outro módulo, para o módulo de Cash Management. O módulo de Cash Management é um módulo que me permite ter a minha posição de tesouraria a um determinado momento, ok? No entanto, vai um pouco mais para lá do que é a questão só da tesouraria previsional, ou seja, aquilo que é usual nos outras soluções é nós temos uma lógica em que temos a previsão daquilo que vai ocorrer, mas não temos o controlo se aquela previsão já ocorreu ou se não ocorreu. Então, basicamente, a forma como nós funcionamos é não só recolhemos, alimentamos todo o nosso XRT com base em dados que estão presentes dentro dos ERPs para criar a nossa previsão. É possível criar a nossa previsão não só com esses dados do ERP, como através de uma importação através do Excel ou através de uma introdução direta também na nossa solução. Essa tesouraria, esses registros poderão ser classificados de 3 formas distintas. Podem ser classificados quanto ao modo de pagamento, nós lhe chamamos código de fluxo, pode ser classificado quanto ao código orçamental, que no fundo é a razão pela qual nós adquirimos. Estas 2 classificações fica ao critério do cliente a sua definição, mas não só isto, como também temos um status, e esse status no fundo dá-nos a indicação se uma determinada previsão já ocorreu ou se deixou de ocorrer. Isto significa que diariamente eu alimento todo o meu diário de previsões com tudo aquilo que sejam novos documentos financeiros que estão pendentes por pagar ou por receber. Diariamente eu recepciono o meu extrato dos bancos e diariamente é executado de forma automática um processo de reconciliação que nós lhe chamamos reconciliação financeira e que eu neste momento não vou entrar aqui porque no fundo é em tudo semelhante à reconciliação bancária, mas aplicado à parte da tesouraria previsional, e dessa forma, quando é feito um processo de reconciliação, aquilo que ocorre é indicar que o movimento deixou de estar numa lógica de previsional, passou para estar numa lógica de valor real. E o objetivo final não é mais do que de vos disponibilizar aquilo que nós tipicamente lhe chamamos ficha-valor, neste caso aqui a entrada chama-se mapa de posição de tesouraria, mas é comum tratarmos por ficha de valor. Pronto, nesta ficha de valor, mais uma vez, temos filtros, temos vistas. Os filtros e as vistas permitem-me visualizar a informação de distintas formas. Reparem que eu neste momento estou a ter aqui uma visualização de multiperíodo que me permite ver a minha previsão
para 7 trimestres, sendo que os trimestres anteriores e os trimestres futuros estão agrupados e o trimestre atual está discriminado. Mas nada me invalida de criar uma vista em que tenha uma visualização por mês, uma vista que tenha uma visualização por semana ou uma vista que tenha uma visualização diária. Portanto, isto fica ao vosso critério da forma como querem visualizar a informação, ou diária. Okay? Para além disso, se queremos ter uma visão por fluxo ou por código orçamental, só em termos visuais, por exemplo, aqui por código de fluxo, no fundo representa o modo de pagamento, eu teria então aqui a possibilidade de visualizar em termos de pagamentos o que é que eu devo a fornecedores e dentro do que eu devo a fornecedores o que é que está pendente em termos de transferências. Em termos de transferências, reparem então que temos aqui os estados de previsão e o estado real. O estado real são todos aqueles movimentos que já efetivamente ocorreram no banco. O estado de previsão ao confirmado, ambos são previsionais. Qual é que é a diferença? A previsão é algo que nós não temos a certeza quanto ao valor e quanto à data. Por exemplo, uma fatura a um cliente, nada me garante que ele vá pagar a fatura na sua totalidade e nada me garante que vá pagar na data de vencimento. Uma previsão confirmada são aquelas previsões que eu tenho a certeza absoluta que ocorrem naquele dia e com aquele valor. Por exemplo, um leasing, eu sei sempre que vai ocorrer naquela data em concreto, ok? Pronto, isto dá-me, por exemplo, a possibilidade de ter esta visualização. Por outro lado, por exemplo, se tivermos uma visualização por orçamento, já agora a forma como estão organizados estes dados também está dependente de vocês, são vocês é que determinam a forma como querem visualizar. No meu caso, eu organizei aqui por aquilo que é operacional, não operacional e esta exploração, mas é livre de ser alterado. Okay? E dentro daquilo que são os pagamentos operacionais, o que é que eu tenho de pagamentos referentes a ajudas de custo, avanças, matérias-primas e afins, e mais uma vez a possibilidade de visualizar aquilo que já é real e aquilo que é previsional. Okay? Dentro desta visualização, eu posso diretamente pelo meu mapa de posição efetuar um registro manual de uma previsão. Portanto, eu muito rapidamente poderia definir que iria ter aqui um cheque de um determinado valor, por exemplo, 300 euros, poderia arrastar este mesmo movimento, ok? E agora, por exemplo, mostrar os pendentes e destes pendentes agora guardar esta previsão. Eu não quero mostrar os fluxos e este valor passou a existir. Também com isto, também é possível criarmos transferências entre as contas da empresa, de uma conta para a outra, e possibilidade de criar fluxos periódicos. Okay? Portanto, mais uma vez, e só para fechar, o nosso módulo de cash management vai para lá daquilo que é tradicionalmente uma tesouraria previsional, no sentido que me permite ter sempre não só aqui a visualização daquilo que vai ocorrer, como aquilo que efetivamente já aconteceu, como também uma visualização daquilo que foi passado, ou se preferirem quase como ter aqui uma contabilidade de caixa, ao invés de termos aqui uma lógica de contabilidade por especialização, que é o mais comum. Bom, passando agora aqui a um outro módulo de instrumentos financeiros. O módulo de instrumentos financeiros é um módulo que me permite criar os diferentes instrumentos financeiros dentro da solução e, no fundo, de colocar aqui tudo aquilo que foi contratualizado com as várias instituições financeiras e, com base nisso, gerar um cronograma financeiro. Dizer-vos também que este módulo não só me permite criar os instrumentos financeiros
que ocorreram entre mim e uma instituição bancária, como também me permite aqueles cenários em que eu sou um grupo de empresas e tenho empréstimos entre empresas e tenho acordos entre empresas, planos de pagamentos, e que me permite também fazer essa gestão dentro também do XRT. Portanto, assim, de uma forma muito rápida, mostrar-vos um instrumento aqui já criado, ok? No fundo, tenho a informação das várias características deste mesmo instrumento, qual é que é a periodicidade, se utilizo uma taxa fixa, se utilizo uma taxa Euribor, caso utilize a taxa Euribor, se pretendo ou não que seja feita a atualização de acordo com as taxas Euribor, qual é que é a característica dos juros, quais são comissões e taxas que possam existir, e com base nisso criar então aqui um plano de vencimentos em que me vai dando a indicação de a amortização, juros, comissões, impostos e afins. Portanto, isto é útil não só para ir acompanhando aquilo que o banco me está a cobrar, como também para alimentar o meu módulo de cash management. Okay? Para além disso, tem do lado direito a informação daquilo que já ocorreu, portanto, até, no fundo, no meu caso, eu já tenho reconciliações feitas até maio, não tenho aqui a de junho, ok? Mas tenho aqui informação daquilo que já foi feito e se ocorreu algum tipo de discrepância entre aquilo que ocorreu no banco versus aquilo que estava contratualizado. E caso haja, existe a possibilidade de gerar uma carta tipo de reclamação para os meus bancos. Okay? Para além disso, é sempre possível todos os movimentos que ainda não ocorreram serem editados, e a edição é essa que pode ser feita manualmente ou automaticamente com base numa atualização das taxas Euribors, ok? Portanto, fora aqui da área do plano propriamente dito, eu tenho aqui um conjunto de ações que podem ser feitas, nomeadamente reembolsos antecipados, efetuar uma prorrogação, fazer uma atualização das taxas de juro e pronto. E basicamente isso posso duplicar um instrumento que eventualmente já foi efetuado. Passar então agora aqui para um outro módulo que também pode ser interessante. O módulo de payment. O que é que acontece? Dentro do módulo payment, o módulo de payment é aquele que me permite que dentro do próprio XRT possa gerar fecheiros SEPA. Okay? Fecheiros esses que depois poderão ser enviados para os nossos bancos, ok? Pronto, dizer-vos também o quê? Antes de entrar no módulo de payment, dentro do módulo de tesouraria, é possível nós criarmos o nosso organograma do grupo, no fundo identificarmos de que forma é que as empresas se relacionam, as empresas do grupo, e é possível nós, com base nesta informação, criarmos movimentos, regras de cash pooling internos em que me permita... Porquê é que não estás a abrir? Em que me permite criar regras do tipo sempre que determinada conta, ocorrer, okay? Portanto, temos aqui um exemplo, okay? Mas que nos permite criar aqui, por exemplo, regras de cash pooling em que me permite ter a indicação de um conjunto de contas, ok? Consoante o pool que eu quiser criar, e com base nisso, se eu fizer aqui um equilíbrio, ele automaticamente vai sugerir, de acordo com o que está definido na regra, dos movimentos a serem feitos. Neste caso em concreto é colocar todas as contas a zero, ok? E portanto está feita aqui a sugestão e agora posso guardar esta transferência. Pronto, o facto de eu guardar esta transferência, depois se eu quiser que crie a transferência propriamente dita, que seja gerado o fecheiro SEPA, então aí eu vou necessitar
do módulo de payment, que é precisamente esse módulo que eu vou entrar nesta fase. Ok? Pronto, dentro aqui do módulo de payment, de pagamento, ok? Temos então aqui uma área que no fundo tenho a informação de tudo o que está para, no fundo, o estado das minhas ordens de pagamento, ok? E dentro desta área é possível eu ver tudo aquilo que já foi feito e se já foi enviado ou deixado de enviar, ou se está pronto para ser enviado. A partir daqui é possível criar uma ordem de transferência ad hoc, ou então estariam aqui aquelas transferências através do processo do cash pooling, ok? Pronto, eu basicamente vou criar aqui um modelo, vou criar uma ordem de transferência baseada no modelo prévio que eu já criei para não perder muito tempo no preenchimento dos diferentes dados, mas no fundo qual é que é o tipo de transação, qual é que é a conta de origem, qual é que é a conta de destino e quais são os valores a transferir. Eu vou só colocar aqui o habilitar todos, só para fazer aqui uma pequena alteração de valores, vou pôr eventualmente aqui 400 euros e vou guardar esta transferência. Pronto. Vou aproveitar e vou criar aqui mais um outro modelo. Pode ser os 1.500 euros. Pronto. No meu caso em concreto, eu defini na solução que todas as transferências exigem que haja um controle de uma entidade terceira. Ou seja, ele só gera o fecheiro SEPA se for aprovado por um outro utilizador. No meu caso é o mesmo, mas supostamente deveria ser outro. Ou seja, ele na verdade está aqui pendente de uma visualização de um outro utilizador, sendo que eu agora poderia então identificar que quero aceitar esta transferência. Ao aceitar esta transferência, ao aprovar esta transferência passa a estar disponível para ser gerado o fecheiro SEPA. Ok? Pronto, dentro então aqui desta área, eu passo a ter aqui os movimentos que estão. Eu cometi aqui um erro que foi, não alterei a data daqueles 1.000 euros e como tal ele está a algures no tempo, eu vou só considerar este valor, mas basicamente aquilo que eu poderia fazer era dizer agora em todas aquelas que estão prontas, agregá-las e gerar um único fecheiro. Eu não vou perder tempo com isso, vou então enviar este documento para transferência para ele me gerar então o meu fecheiro SEPA. Pronto. Dizer-vos também o quê? Neste módulo de payment também poderemos compilar dentro do módulo de payment um processo de controlo de antifraude. O que é isto do controle de antifraude? A possibilidade de criar ter listas oficiais que no fundo identificam, que é a lista dos Estados Unidos, União Europeia e ONU, em que identificam todos os países ou entidades sobre as quais eu não posso nem recepcionar nem enviar dinheiro, no fundo ter essas listas dentro da nossa solução e criar aqui também uma regra extra de controlo para garantir que nada seja pago ou recebido de entidades externas. Compilando este módulo de antifraude, também posso eu próprio criar as minhas listas negras ou as minhas listas brancas. No fundo, listas negras identifico todos os IBANs sobre os quais eu não posso efetuar pagamentos. Lista branca tem uma lógica contrária, que é identifico todos os IBANs que eu posso usar para efetuar um pagamento. Ok? Pronto. Findo este módulo, falta-me então mostrar-vos aqui um outro módulo, que é o módulo do Signature.
fechar isto. O módulo do Signature, basicamente, funciona da seguinte forma. À medida que são gerados os vários ficheiros, já agora só mostrar aqui muito rapidamente o PPT, portanto, nos RPs é feita o controle daquilo que são os pagamentos, ou seja, eu identifico as faturas a serem pagas e gero o ficheiro SEPA. O processo que funciona ao Signature funciona da seguinte forma: esse ficheiro SEPA é guardado numa pasta designada. Ao ser guardado nessa pasta, o SBE está sempre à escuta, pega naquele ficheiro, verifica que tipo de workflow de aprovação terá que passar e, a partir do momento em que determina qual é que é esse workflow de aprovação, que é um processo completamente automatizado, começa a enviar e-mails para quem de direito a indicar que existem movimentos por aprovar. Okay? E, portanto, no fundo, o aprovador aquilo que tem que fazer é clicar no link para aceder a uma determinada solução para efetuar a aprovação, e é precisamente isso que eu vos vou mostrar nesta fase. Portanto, para aceder, eu teria então aqui uma área que o link me iria posicionar, ok? Ou seja, neste caso, eu entrava ali dentro do Signature e teria então cada uma destas linhas representaria os vários ficheiros SEPA. Cá está os tais 400 euros que fiz agora, que só tem lá um movimento, ok? Eu não vou entrar neste porque só tem um. No entanto, o que é que eu, enquanto aprovador, consigo visualizar? Não só que tenho esta transferência, como também posso selecionar e visualizar o detalhe deste mesmo movimento. Ou seja, qual é que é o banco que eu vou utilizar para pagar, qual é que é o valor total a pagar, qual é o banco e a conta bancária, obviamente, e para que entidades é que vai ser efetuado o pagamento e qual é que é a razão pela qual eu estou a fazer esse pagamento. Inclusivamente, se tiverem um sistema de gestão documental, é possível terem os anexos esses anexos de forma a que eu, enquanto aprovador, possa aceder a essa informação. A partir daqui, eu posso aceitar a totalidade do ficheiro SEPA ou recusar parcialmente alguns destes campos. A recusa parcial de um fecheiro SEPA se representa a recusa total do fecheiro SEPA, no sentido que nós temos que ser coerentes com aquilo que foi feito no RP, ou seja, quando é feita uma recusa parcial é enviado um e-mail para quem de direito a indicar, olhem, foi efetuada a recusa destes documentos, faça a correção do lado do RP para gerar novo fecheiro SEPA. Imaginando que está tudo aceito, bastaria então fazer ali o sign-in, era-me solicitada a minha password e passaria para dentro do workflow de aprovação, passaria para o próximo aprovador. No meu caso, eu tenho 2 aprovadores e não só tenho 2 aprovadores, como também tenho o modo, a visão mobile desta solução. Ou seja, eu não só tenho a possibilidade de aceder através do browser à solução Windows, como também tenho aqui uma solução mobile que me permite, no fundo, ter uma visualização ligeiramente diferente, mas que é extremamente útil para quem está a utilizar um telemóvel. Portanto, no fundo, eu tenho aqui todos os movimentos que estão por validar. Dentro dos movimentos que estão por validar, eu posso ir acompanhando esse mesmo movimento para visualizar o seu detalhe, eventualmente, ok? Visualizo o seu detalhe, se aprovo ou se recuso, neste caso só tenho uma linha, poderia ter várias, e a partir do momento em que aceito, basta fazer a assinatura. No meu caso, neste caso em concreto, eu tenho um processo de dupla autenticação, pelo qual me será solicitado aqui a atualização a autorização por um outro sistema que eu não vou fazer, vou deixar tal e qual como está e pronto. Com isto, dizer-vos que estamos presentes no mercado em um sem número de empresas. Aqui há algumas das referências
que estamos presentes. Acredito que muitas delas vos dizem muito e que são muito conhecidas por todos nós. Desde já, mais uma vez, agradecer à Explore o convite que nos fez para que possamos aqui mostrar aquilo que é uma solução que acreditamos que é verdadeiramente uma mais-valia para as vossas organizações. E com isto passo também aqui a palavra ao José Pinto e ao Leonardo, e desde já, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, desculpem lá, posso só fazer uma pequena questão rápida? Sim, sim. Força, bom dia, eu peço desculpa pelo abordado, tenho a ideia que pode-me ter passado. Estamos aqui sempre a falar de integrações de ERP com o XRT e com o banco, mas há uma questão que se coloca, e para quem tem o ERP da SAGE, neste caso o X3, esta ferramenta não está disponível no X3, também é tratado o X3 como um ERP externo, exatamente como se fosse o SAP e o Navision e tudo isso, certo? Exatamente, é igual. O que é, ok, que era, para quem tem X3, que é o caso da Microplásticos, evidentemente era preparado no X3 e que não tivéssemos que ir da forma para outro software fazer outra tarefa, não é? Não é só isso. Sim, eu percebo. De qualquer das formas, deixe-me só. Eu sei que aquilo que eu vou dizer não bem, minimiza a questão que está a colocar. Dentro do X3 é possível nós criarmos links diretos para uma página web, que neste caso poderia ser o XRT. E dentro do próprio XRT também podemos colocar links diretos para outras soluções. Pronto. E, portanto, eu percebo que não é o mesmo de estar integrado diretamente na solução de X3, mas de qualquer das formas... Eu tenho aqui só um comentário, desculpa aqui, Ricardo, talvez, enfim, sim, só para, antes de mais nada, para agradecer pela demonstração e também pelo convite aqui, e ao José Pinto também pela explicação. Sobre esse ponto, o XRT é um produto complementar aos ERPs e vocês tendo o X3, obviamente, ele complementa muito bem. Eu diria que o XRT é o complemento natural do X3 quando o cliente precisa ter uma ferramenta mais especializada e mais indicada para essa área da gestão da tesouraria. O fato de ser uma outra aplicação, sim, é uma outra aplicação, mas é uma outra aplicação web e as duas se comunicam juntas, como nós fazemos também essa comunicação depois com os outros ERPs. Então, eu acho que nós também percebemos o vosso comentário, mas o que eu posso dizer é que o XRT é o complemento ideal para quem tem o X3 e não apenas para quem tem o X3, mas para quem tem outros ERPs que existem no mercado, mas para o X3 em específico, eu posso dizer que uma parte muito relevante dos nossos clientes que tem X3, o passo seguinte deles é adicionar o XRT, porque ele adiciona muito mais valor agregado dentro dessa parte e complementa essa parte com uma solução que é dedicada e que é desenvolvida com esse foco em específico. O que seria impossível de fazer dentro de um ERP genérico, digamos assim. José, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Ricardo, também. Não sei se mais alguém tem alguma questão. De qualquer das formas, também estamos em cima da hora. Não queremos prolongar para além do meio-dia. Estão no vosso ecrã, vocês têm os meus contactos. Conforme eu referi no início, se tiverem alguma questão adicional ou se quiserem agendar alguma demo personalizada, por favor, estejam à vontade para entrar em contacto, não hesitem. E se não houver então mais questões, encerrávamos aqui este webinar. Futuramente vamos partilhar o link com a gravação para que vocês possam relembrar a apresentação e rever aqui as funcionalidades que o Ricardo esteve a apresentar. E mais uma vez, estamos à disposição para qualquer questão que vocês tenham no futuro. Ok? Ricardo, Leonardo, mais uma vez, obrigado pela vossa participação. A todos os que assistiram, obrigado pela vossa presença também. E manteremos contacto, falaremos em breve. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado a Muito obrigado, todos. bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia.